Bom, então, bem-vindos a mais uma aula de Biologia Molecular, né? Vamos começar essa aula aqui, hoje nós vamos falar sobre replicação, né? E ao longo de toda a aula que você vai assistir, os mecanismos que eu coloquei para vocês aprenderem sobre replicação, todos são baseados nos estudos da Escherichia coli, que é uma bactériazinha, vocês já devem ter ouvido falar, vocês vão ouvir falar muito sobre ela, porque foi através dessa bactéria que foram feitas várias descobertas, né? Vários estudos do DNA, de replicação, né? Foram feitas com essa bactéria, porque a bactéria é um ser vivo que se divide rapidamente, produz uma quantidade de células filhas bem grande, então facilita os estudos, né? Cada geração ocorre em 20 minutos, né? Se todas as condições estiverem ideais. Então tudo isso daí facilita com que essa bactéria seja um bom modelo para os estudos de replicação do DNA. Então a gente vai estar falando sobre ela, mas no final da aula eu vou estar apresentando as diferenças, né, que tem entre os seres procariontes, né, no caso essa bactéria, e os eucariontes, que são os animais, somos nós, né? Mas isso não diferencia o mecanismo, o princípio do mecanismo de replicação é igual para ela e é igual para os eucariontes, né? Igual para nós, para todos os animais, tá bom? Então, eu coloquei esse quadro aqui que é o seguinte: eu acho, como vocês estão estudando biologia molecular, né? É muito importante você entender um pouquinho desse quadro aqui, né? Então a gente vai falar aqui sobre a replicação, é óbvio que a gente está falando sobre o código genético. Então, o que tem na diferença aqui entre todos esses seres vivos aqui, né? Lembrando da nossa aula anterior, né, que o código genético ele é feito de um polímero de ácido desoxirribonucleico, né? Nós temos também seres vivos, na realidade seres vivos não, né? Porque vai de cada autor, eu não considero o vírus um ser vivo, né? Ele é nada mais do que uma unidade ali, um capsídeo que tem internamente ali um fragmento de RNA ou DNA. E ele precisa do metabolismo de outro ser vivo para replicar esse DNA, então por isso que ele não tem vida, né? Mas assim, todos esses seres vivos aqui, né? A diferença entre eles é a quantidade e a sequência que eu tenho ali no meu DNA desse ser vivo, né? Então isso que vai ser a diferença entre eles, a quantidade de nucleotídeos que eu tenho no meu DNA e a sequência que eu tenho entre eles. Desde a primeira bactéria, né, quando ela surgiu no planeta, que ela começou a ter divisão celular, né, ela começou a ter reprodução, se ela tinha uma fidelidade na transferência de DNA, ela mantinha a espécie dela. Mas nesse processo de duplicação pode acontecer uma mutação. Se essa mutação ela for maléfica, né, ela não danificar os mecanismos ali de transcrição, tradução daquele ser vivo ali, ele vai morrer. Mas ele pode fazer uma mutação na sequência do DNA que garante uma determinada atividade naquele ser vivo que vai ser compatível com o meio ambiente. Ele vai ser então selecionado caso ele tenha a capacidade de transferir para um novo filho, né, com fidelidade aquela sequência nova que ele tem. Então, quando eu tenho uma transferência de DNA com fidelidade, eu mantenho a minha espécie. Quando ocorre alguma mutação, algum erro, alguma coisa que diferencie a sequência, né, ou a quantidade de DNA e aquele filho, né, que aquele ser vivo que nasceu naquele momento, ele é compatível com o meio ambiente, ele é selecionado. Caso ele tenha a capacidade de transferir aquela sequência, ele nasce ali uma nova espécie, né? Então isso é importante porque a gente vai falar sobre mutação, mecanismo de correção. Então nós, seres humanos, não é visível tanto, né, mutações, porque geralmente a mutação está associada a um câncer, ou então alguma síndrome, como a síndrome de Down, Klinefelter e outras, né, que acabam não gerando uma nova espécie porque ele não consegue propagar aquela informação. Mas os seres vivos
não é constante isso, porque nós temos mecanismos de reverter essa mutação, de reparo. Então a gente vai dar uma olhadinha assim por cima, mais para frente nós vamos ter aulas que vão falar com mais detalhes sobre isso, mas eu quero já dar uma introdução aqui, principalmente que a gente está falando de replicação do DNA, certo? Então, vamos olhar esse quadro aqui para a gente começar a entender aqui sobre o DNA, né, essa duplicação do DNA. Então, essa duplicação do DNA ele acontece de duas formas, né? Ou ele acontece na reprodução assexuada, que ocorre nos procariontes, nos protozoários, e também ocorre nas nossas células, quando nós vamos fazer um reparo de tecido, ou morte celular eu preciso reparar ela, ou nascer uma nova célula, ocorre lá o processo de mitose. Então, olha só, eu tenho aqui dentro, né, 4 cromossomos, né? Aqui eu já passei por um processo, né? Então lembrando aquele ciclo celular, né? Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, né? Então, só que antes de tudo isso daqui acontecer, veja que o meu DNA ele já está duplicado aqui, ó, ele já está dobrado. Então você aqui tem a quantidade real, né, de DNA. Então essa célula que está aqui é uma célula conhecida por célula 2N, né? Uma célula diploide, né? Ela é uma célula 2N. Essa célula aqui, ó, ela já está numa condição de 4N, né? O seu DNA já está duplicado, preparado para que agora a célula se divide, né? E aí essa célula consegue conservar, ó, 4 aqui, né? 4 na realidade são cromátides aqui, né? Mas elas se originaram dos cromossomos, mas eu tenho aqui, quando elas se desenrolarem, que elas estão numa condição super enroladas, né, espiriladas aqui, elas vão ter 4 cromatinas, aqui eu também vou ter 4 cromatinas. Neste caso aqui, a meiose, né, perdão, a meiose, ela garante duas coisas importantes. Primeiro, ela garante a reprodução sexuada, né? Então, ela faz com que eu tenha indivíduos do sexo masculino e femininos, que agora eu posso unir a informação genética dos dois, né? E gerar um indivíduo no final. Então, vou juntar duas células, vamos dizer que aqui veio da mamãe, aqui veio do papai, e quando eu juntar aqui eu tenho 4 novamente, né? Eu vou no final aqui, eu tenho duas células haploide, uma vai se transformar no espermatozoide, outra vai se transformar no óvulo, as duas vão se unir e eu vou ter novamente uma célula original com 4 cromatinas. Você vê aqui a mesma coisa, né? São 4 cromossomos, mas ele está dobrado, isso é uma célula 4N. Aqui continua, ele se duplica, só que antes disso aqui, ó, por isso que é importante a meiose, ela faz um evento chamado crossing over. Vocês já devem ter visto isso, né? Ele tem uma mistura aqui dos ácidos nucleicos entre os cromossomos, tem um pareamento, eles trocam pedaços, né? Para que eu consiga garantir a variação, a variabilidade genética, né? No caso da meiose, eu vou ter sempre células idênticas, sempre células iguais. Na mitose eu vou ter células iguais, enquanto na meiose eu já vou ter células que permitem a variabilidade genética, né? Por isso que nós, seres humanos, se nós fôssemos nesse processo, todo mundo seria igual, né? Não teria variação genética, todo mundo seria um clone do outro, né? Então isso daqui permite com que isso ocorra. Então nós vamos ver os eventos que acontecem com o meu DNA antes disso daqui, antes de ele entrar na condição de começar a entrar em divisão celular, tanto pela mitose quanto pela meiose. Então, só relembrando, então, na meiose aqui nós vamos ter 4 células haploide, né, células N, né, enquanto na mitose nós vamos ter, a partir de uma célula mãe, nós vamos ter 2 células diploides, células 2Ns. Mas por um determinado momento, olha só, ela era 4N, ó, tá vendo? O cromossomo, ele tem a carga genética, os ácidos nucleicos dobrados. Então, antes desse evento aqui, ocorre o evento de replicação
do meu DNA. E é o que é isso, é o que a gente vai ver ao longo dessa aula agora com bastante detalhes. É muito legal, é impressionante essa máquina, impressionante como o homem chegou, né, a essa máquina, né? Então, para começar, vamos então falar sobre isso aqui, que a replicação ele é um evento semi-conservativo, né? Então a replicação ela é semi-conservativa. Então o meu DNA, lembra, ele é uma dupla fita, né, de ácidos nucleicos, né, de um polímero de ácidos nucleicos. Esse ácido nucleico então ele vai se abrir, né, e aqui eu vou ter várias enzimas que vão atuar nesse processo aqui. Ainda bem que desfocou aqui, para vocês não ficarem atentos a isso, eu vou falando isso para vocês. Então tem várias enzimas que vão atuando nesse processo de desenrolar, de abertura, né? E aí eu vou estar duplicando o meu DNA. E o meu DNA, então, ele é semi-conservativo porque ele sempre conserva a fita original, né? Essa fita original é chamada de fita molde, né? Então a fita molde sempre é conservada e ela vai ser encontrada aí em muitas gerações. Eu sempre vou ter, né, essa fita molde aí aparecendo devido a esse processo de replicação semi-conservativa. É muito interessante isso daqui, porque nós podemos ver que os cientistas, né, eles já estudam há muito tempo o DNA, né, estudam há muito tempo essa replicação semi-conservativa, né, como que acontece isso no DNA. Vejam que esse experimento aqui, ó, ele foi feito em 1950, antes de Watson e Crick, né, terem descrevido lá a estrutura tridimensional, né, da minha dupla hélice ali de DNA, né, da minha estrutura tridimensional do meu DNA pareado, né, com bases. Então esses dois aqui, né, são o Michelson e Stauff, né, eu não sei muito bem, vou falar muito bem isso daqui, mas esse daqui é o Michelson e esse daqui é o Stauff, né? Então eles fizeram esse experimento aqui, né, que é espetacular, né, impressionante. Eu vou explicar para vocês agora. É extremamente simples e foi neles que eles provaram que a duplicação do DNA, né, a replicação do meu DNA é semi-conservativa. Olha só o que eles fizeram, né? Eles pegaram um grupo de bactérias e cultivaram elas dentro de um meio, né, onde nesse meio eu tinha disponível, né, o nitrogênio que elas iam utilizar porque ela precisa, lembram, né, da estrutura do DNA, né, as bases nitrogenadas têm nitrogênio, né, guanina, citosina, adenina e timina, né? Então eles cultivaram essas bactérias em um ambiente onde a disponibilização do nitrogênio era feita através de um componente químico que era o cloreto de amônia. Só que esse cloreto de amônia ele era preparado, ele tinha um isótopo de nitrogênio que era o nitrogênio 15. Né? Vocês aí, né, lembram da química, né? Nós temos aqui o outro isótopo que é um isótopo mais leve, né? Ele é 14, né? Então eu tenho um nêutron aqui a mais, eu não posso ser um próton porque senão não seria mais um nitrogênio, né? Então ele tem um nêutron a mais aqui e aqui ele tem o nêutron convencional do nitrogênio que tem na natureza, né? Apesar dos dois têm na natureza, mas esse aqui já é mais explorado quimicamente para esses processos aqui. Esse é o que você encontra mais abundante aí na natureza. Bom, o que acontece é o seguinte, eles cultivaram essas bactérias e aí essas bactérias incorporaram, né, produziram DNA com esse nitrogênio pesado. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram então essas bactérias em condições de começarem a ter divisão celular, produzir mais bactérias, né? Só que agora eles tiraram essas bactérias, né, de dentro desse ambiente onde tem o cloreto de amônia e colocaram em um ambiente onde tem o cloreto de amônia com o isótopo 14, que é o leve, e deixaram elas cultivando. Primeiro eles centrifugaram elas aqui, né? Então esse processo, esse experimento, né, se chama centrifugação em gradiente de densidade. Eles centrifugaram e
lá ali numa determinada rotação, né, na centrífuga, né, isso faz com que o meu DNA ele sedimente ali, então ele extraiu dessas bactérias e colocou e formou uma banda, né, uma faixa, né, que está relacionado diretamente ao peso do DNA. Aí eles pegaram então essas bactérias e colocaram elas no ambiente, né, nesse outro meio aqui, onde tinha o cloreto de amônia com nitrogênio 14. E deixaram elas por 20 minutos, que na época se calculava quanto mais ou menos dava o tempo para ter uma geração, né, de bactérias, né? E depois extraíram o DNA delas e novamente colocaram sob o procedimento de centrifugação em gradiente de densidade. Olha só que legal, ela apareceu numa banda mais superior aqui, né? Aí o que aconteceu? Eles falaram assim, peraí, vamos deixar mais tempo aqui. Deixaram acontecer mais uma segunda geração, né? Então, mais uma segunda geração de bactérias foi cultivada com 40 minutos, extraíram o DNA e colocaram lá nesse procedimento novamente. E aí, olha só, aparecia duas bandas, né? Então, eles deduziram através desses experimentos de uma forma inequivocável, não tem como, né? Isso, olha só, na década de 50, né? Mas os cientistas já desde muitos anos, esses filósofos, né? Já pensavam muito sobre isso. Então, olha só que interessante, né? Na minha primeira, ali na minha condição, onde já saía diretamente do meu nitrogênio, do meu isótopo, do meu cloreto de amônio, o nitrogênio era o isótopo 15, era esse daqui. Aí depois, na primeira geração, né, como houve uma duplicação, uma replicação semi-conservativa, né, e eles estavam no ambiente com nitrogênio 14, eles passaram a ter, né, essa metade do meu DNA nessa condição, né, onde eu tenho a fita molde ainda está aqui, e depois eu tenho a fita filha, né, que está junto ao meu DNA aqui de origem. A mesma coisa na outra fita aqui, né, eu tenho a minha fita paretal ali, né, a minha fita molde, e eu tenho a minha fita nova aqui, né, e eu tenho agora uma geração de bactérias, onde eu tenho 50% não, desculpa, 100% do meu DNA, ele está numa dupla fita, né, mas eu tenho conservado nele metade do meu ácidos nucleicos com o meu isótopo 15. Quando ele colocou em uma segunda geração, mais uma outra geração, né, pensa-se que isso daqui se separa, né, a fita, agora essas duas passam a ser fitas paretais. Então eu tenho aqui uma porção que continua sendo aquela ainda semi-conservativa ali com o nitrogênio. Você vê, ela agora passou a ficar assim, agora ela continua sempre se conservando, ela sempre vai indo para uma nova filha, ela vai surgindo ali, né? Então, quando ele extraiu agora numa nova geração aqui, dentro, quando ele como se diz, ele procriou essas bactérias por mais 20 minutos, agora eu tinha no meu DNA, eu tinha aquela fita ainda com o meu isótopo mais pesado, e eu tinha agora duplas fitas do meu nitrogênio mais leve. Quando ele agora passou isso na centrifugação, né, de gradiente de densidade, apareceram duas bandas. Aquela mesma banda que estava lá presente anteriormente, né, porque a fita que estava lá continuou lá naquela bactéria que estava viva ainda, só que agora ela deu uma origem a esta outra bactéria aqui, e a fita de uma delas se conservou na bactéria que se encontrava viva ainda, né? Então por isso que eu tenho aqui uma banda que vai ser de uma dupla fita com cloreto de amônia com nitrogênio 14, e eu tenho uma banda que ainda é aquela mesma fita, né, daquela bactéria que ainda tinha, né, aquela condição da minha fita com o isótopo, com cloreto de amônia com nitrogênio mais pesado, né, o nitrogênio que pesava mais, né, o nitrogênio 15, o isótopo 15, certo? Então você vê que já com um experimento simples deu uma resposta extremamente importante,
né? Então vocês que estão fazendo biologia molecular, né, e boa parte de vocês podem seguir a carreira científica, às vezes você não precisa de diversos experimentos complicados e, né, às vezes você responder uma pergunta extremamente importante pode te gerar um resultado espetacular. Veja, ele usou simplesmente uma centrífuga, um componente marcado e bactérias. Olha só o resultado que ele teve no início da década de 50 ali, né? Então, foi daí que surgiu então o conceito de replicação semiconservativa. Bom, essa replicação que é semiconservativa, depois com o tempo, né, descobriu-se que ela também era do tipo bidirecional. Né? Então, às vezes a gente tem na cabecinha, né, que você tem o DNA, aí ali como está naquela anterior na imagem, né, ele começa a se abrir, aí vai duplicando. Não é dessa forma exatamente que acontece, né? Então, nós temos a única diferença entre os procariontes e os eucariontes, quer dizer, nas bactérias e em nós, né, é que as bactérias, quando elas vão ter uma duplicação, o seu DNA, ela abre uma estrutura chamada de olho, né? Pode ser também conhecida como bolha, ou também por feta, né? Que é, se você olhar aqui, o símbolo, né, dessa letra grega, lembra justamente essa estrutura que se forma no DNA circular de uma bactéria, né? Mas tanto no DNA circular de uma bactéria quanto nos eucariontes, né, essa duplicação ela ocorre bidirecionalmente. Somente em alguns vírus, né, que ela ocorre apenas em uma direção, né? Então ela vai ocorrer tanto para a direita aqui quanto para a esquerda. Eu vou duplicar tanto para lá quanto para cá. A diferença entre os procariontes e os eucariontes é que os procariontes só têm um ponto de origem, né, de duplicação, enquanto os eucariontes têm vários pontos de origem, mas eles também são, a duplicação é bidirecional. O ponto que nós vamos estudar muito bem isso daqui, né, é o ponto onde está ocorrendo efetivamente a duplicação, é chamado de forquilha de replicação, certo? Então, mais uma vez, né, essa duplicação ela é bidirecional, né, ela vai nos dois sentidos aqui, né? Nos procariontes eu tenho somente uma bolha, ou olho, ou theta, né, estrutura theta, né, de replicação, né, de origem, e o ponto onde ocorre a replicação em si é chamado de forquilha de replicação, tá bom? Bom, vamos relembrar uma coisa aqui que é muito importante, né? Porque daqui para frente, quando eu for explicando as coisas, você precisa estar com isso daqui na sua cabecinha memorizado, senão você vai ficar todo perdido, né? Então, lembrando que nós temos no nosso DNA, né, as duplas fitas, né, a dupla fita de DNA, né, que são pareadas, né? Nós temos as purinas, pirimidinas, né? Então nós temos aqui a timina pareando com a adenina, a guanina pareando com a citosina, né? E uma fita ela corre no sentido, qual é o sentido dessa aqui? É 5 linha, 3 linha. Não me importa qual é o sentido da minha ligação nesse momento, o que interessa é qual é o carbono que está nessa extremidade aqui fazendo ligação com o meu ácido fosfórico, né? E qual é aqui o carbono que está ligado com a minha hidroxila aqui nas extremidades. Lembrando, né, que esse é um ribonucleotídeo, então aqui a minha ribose, o meu açúcar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Então, esse carbono aqui, lembra que eu falei na aula anterior, né? Essa estrutura é mais abundante na natureza, não é? Nós temos 5 linhas desoxirribonucleotídeos, né? Monofosfato desoxirribonucleotídeos, né? Em vez de ter o 3 linhas. Mas o que interessa para hoje é a gente lembrar desse sentido. Então, olha essa fita aqui, ela já está indo no sentido 3 linhas,
5 linhas, certo? Então, porque a parte aqui superior dela, eu tenho a ligação com uma hidroxila. E a parte inferior, que está no carbono número 5, eu tenho um ácido fosfórico aqui. Então, essa fita, quando eu falar para você, olha, esse nucleotídeo está sendo retirado no sentido 5 linha, 3 linha, eu estou correndo a minha enzima, vocês vão saber sobre isso daqui a pouco, nesse sentido e retirando ele aqui. Se eu estiver correndo no sentido 3 linha, 5 linha, minha enzima está caminhando nesse sentido aqui e está arrancando o meu nucleotídeo. Então, se for 5 linha, 3 linha, eu estou arrancando o meu nucleotídeo nesse sentido. Se for 3 linha, 5 linha, eu estou me movendo nesse sentido e arrancando ele aqui fora, ou eu estou polimerizando, né? Eu estou colocando um nucleotídeo, no sentido 5 linha, 3 linha. Coloquei um outro aqui no sentido 5 linha, 3 linha e assim por diante, certo? Porque isso é bom fixar já agora para você não se perder aqui ao longo da aula, tá bom? Eu sei que muitos de vocês deixam para estudar no dia da prova, né? Então vamos que vamos. Bom, para replicação acontecer, né, existem 3 grandes desafios ali que o DNA tem que superar esses desafios para poder ter a capacidade de fazer a replicação, né? Então ele usa um aparato de proteínas, né, e enzimas que atuam nesse mecanismo. Vocês vão conhecer elas, não tão muito detalhes, mas vão conhecer ela pelo menos os detalhes básicos assim, para você ter compreensão da estrutura e atividade delas, né? Então, você precisa de todo esse aparato para você superar esses desafios que vão acontecer, né, para que ocorra a replicação. O primeiro, né, desafio é que o DNA ele está super enrolado. Então o que acontece? Eu preciso separar essas duas fitas e não só separar, porque uma das coisas que dá estabilidade para a minha dupla fita é justamente ela estar em condição de dupla fita. Eu tenho as pontes de hidrogênio, eu tenho esse centro hidrofóbico aqui, lembra, né, das nucleobases que estão sobrepostas uma das outras, né? Então, quando eu separo, o meu DNA fica suscetível a ataque de endonucleases, né? Essas enzimas podem ir lá e quebrar ali todo, picotar o meu DNA, né? Elas estão ali justamente para proteger você, né, contra outros materiais genéticos que estão em fitas simples, como os que vêm de vírus, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso lá para frente também, né? Então esse é um desafio, né? Meu DNA está todo enrolado, como é que eu vou fazer ali, né? Então eu tenho que ter um mecanismo para desenrolar, separar essas fitas e proteger as que estão separadas, né? Um outro desafio que é muito importante é o seguinte, é que essa enzima, que lembra a gente está falando da E. coli, né? Da bactéria, então eu estou falando sobre a enzima da bactéria, mas nós temos uma similar que nós vamos ver no final, não vou ficar falando os outros nomes para você não ficar se confundindo, né? Então vamos falar aqui da E. coli, a polimerase 3. Ela, quando ela vai captar os nucleotídeos, né, e catalisar essa ligação entre eles, né, para eu poder estender minha fita e duplicar minha fita, ela sintetiza somente no sentido 5 linha para 3 linha. Então a gente tem que lembrar, né, que a nossa fita parental aqui, né, a minha fita molde, eu tenho uma fita que corre no sentido 5 linha, 3 linha, e eu tenho uma fita que corre no sentido 3 linha, 5 linha. Então, aquela minha fita que corre no sentido 3 linha, 5 linha, ela não vai ter problema, porque a minha polimerase vai polimerizar nesse sentido. Ela vai ligar numa 3 linha, 5 linha, ela vai fazer uma fita 5 linha, 3 linha. Mas no sentido contrário, como é que ela vai fazer? Ela vai ter que correr para o lado contrário? Ela não tem como fazer isso, ela só corre em uma direção, né? Porque essa enzima ela atua na extremidade ali da fita, né? Então a gente vai ver cada um desses mecanismos separadamente, né? Então o outro desafio extremamente importante, né, é que
eu tenho que prevenir erros. Lembra das mutações? Imagina só se está duplicando o seu DNA e deixa os erros rolando. Meu Deus, o que vai nascer, né? Então, isso é muito importante para garantir que a espécie se preserve, né? Que ela continue ali mantendo a espécie. Então, precisa existir um mecanismo de reparo de erros ali que acontece co-replicação ao mesmo tempo que ela está acontecendo. Então a gente vai também conhecer que mecanismos são erros, né, de prevenir essas mutações que já estão, elas podem acontecer aí constantemente, existe uma falha constante, até existe uma previsão matemática delas, né, que elas na replicação eu tenho a cada 10 elevado a 9, né, nucleotídeos que eu insiro, eu tenho uma capacidade de eu estar colocando um errado, né? Então existe um mecanismo que baixa isso para 10 a quarta e depois tem um outro de reparo. Então a gente vai ver isso daí, né? Como que são esses mecanismos que previnem esses erros também, porque isso daqui então é um desafio que a replicação tem que superar. Então existem mecanismos para poder resolver esse problema aqui. Bom, então aqui vamos então para uma visão geral da replicação. Não se assustem que o bicho de 7 cabeças ele só tem 8, mas calma, devagarinho eu vou falando os detalhes de tudo que está aqui e você vai entender tudo, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar aqui falando das enzimas, tá? Então, essa daqui é a forquilha de replicação, certo? Então a gente vai começar a falar da helicase. A helicase, essa enzima que está aqui, ela atua rompendo as pontes de hidrogênio, né, e promovendo um relaxamento da fita, garantindo com que a dupla fita agora se abra em 2 fitas simples, para que agora o processo de replicação ocorra efetivamente, certo? Nós temos logo acima aqui a topoisomerase. A topoisomerase, ela fica torcendo a fita, mas ela também promove alguns relaxamentos com pequenos rompimentos aqui na fita, mas vamos nos concentrar nesse mecanismo dela aqui, que ela vai promovendo uma torção super enrolando a fita, garantindo com que a fita continue se enrolando aqui depois, certo? Quem vai fazer a abertura efetivamente dessa dupla fita é a helicase, rompendo as pontes de hidrogênio e promovendo esse relaxamento aqui da fita, né? Então essa é a fita parental aqui e agora, né, ou fita molde, né? Então nós vamos ter as fitas moldes aqui, lembrando que uma fita, que é esta fita aqui, ó, ela vai correr no sentido 3 linha, 5 linha, enquanto essa outra fita aqui, ó, ela está no sentido 5 linha, 3 linha, né? Nós temos aqui as braçadeiras, que na realidade são proteínas associadas aqui a essa proteína que a gente vai falar daqui a pouco, que é a polimerase 3, que é a enzima que faz efetivamente a polimerização aqui dos nucleotídeos. Ela que vai incorporando os nucleotídeos aqui, promovendo efetivamente a replicação do meu DNA. Vamos falar aqui da primase, que está aqui, que tem uma associação aqui com a minha helicase. A minha primase, né, ela também faz inicialmente em cada ponto de origem ali, né, na minha origem de replicação, ela coloca ali um fragmento, né, o meu fragmento já está aqui já passou lá para baixo, né, ela insere um fragmento de RNA. Por que ela precisa fazer uma inserção de um fragmento de RNA? Porque é o seguinte, para você fazer a reação química que é catalisada pela minha polimerase aqui 3, né, eu preciso de uma extremidade 3 linha. Eu preciso, não 3 linha em si, mas eu preciso, uma 3 linha, mas eu preciso de uma hidroxila para poder fazer uma reação química aqui, que é um ataque de um nucleófilo, que a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui, né?
vai acontecer com que eu tenha a inserção de nucleotídeos e eu vou inserindo nucleotídeos na minha fita que vai crescendo, né? A minha fita filha, né? Depois a gente vai discriminar cada uma das duas que vão sendo originadas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então a primase, ela tem essa função de inserir um fragmento de RNA para poder ceder uma extremidade 3' com a hidroxila, para que eu comece a inserir nucleotídeos catalisados pela minha polimerase 3. Então eu acabei já falando aqui sobre a polimerase 3, daqui a pouco deixa eu só falar uma diferença entre essas três aqui, né? Então, como você vê aqui, a número 2 tem uma função meio desconhecida, mas atualmente se sabe que ela atua muito no reparo do DNA, né? Quando acontecem os erros lá no meu RNA, né? A minha polimerase 3, ela tem duas funções. Ela tem essa função de polimerização, de inserção dos nucleotídeos, né, na minha fita simples, promovendo uma dupla fita novamente, mas ela tem uma função também exonucleásica, né? A função exonucleásica dela é uma função exonuclease no sentido 3', 5', né? Então ela consegue extrair, né, sequências de nucleotídeos no sentido contrário com que ela polimeriza a fita. A minha polimerase 1, né, ela tem uma função na replicação basicamente, né, de extração de fragmentos. É ela que vai estar atuando aqui na extração desses fragmentos de RNA, e também ela vai então polimerizando esses pedaços que ficaram intermitentes, né? Isso é muito importante nessa fita aqui que está no sentido contrário, né? Esta fita aqui que está no sentido 5', 3'. Lembrando que a minha polimerase, ela só vai fazer a polimerização, né, no sentido 5', 3'. Então ela só incorpora os meus nucleotídeos no sentido 5', 3'. Então, como é que isso daqui foi resolvido, né? Como que a replicação resolve esse problema? Então, com essa supertorção da minha topoisomerase, eu permito com que a minha fita, que é a fita molde, né, ela tenha uma dobra. Então, a minha polimerase continua. Como ela inverteu a posição da minha fita, a minha fita agora ela vai ser polimerizada nesse sentido contrário. Ela vai ser polimerizada no sentido, agora vai inserir nucleotídeos no sentido 5', 3'. Porque olha só, nessa direção, ó, ela está na posição 5', 3'. Mas para ela inserir um 5', 3', ela tem que estar no sentido contrário. Então, se eu olhar a minha fita molde, a minha fita original, agora nessa posição, ela está na posição 3', 5', o que permite com que a minha enzima polimerase 3, ela agora continue atuando no sentido que ela realmente catalisa a reação, no sentido 5', 3'. Então é por isso que a primase ela é muito mais efetiva. Ela está aqui desenhando nessa posição, mas ela coloca também uma sequência inicial quando o ponto de origem ali, a origem de replicação se abre, ela insere uma pequena sequência de RNA, que agora a polimerase pode ir polimerizando sem problema, inserindo nucleotídeos, porque ela está polimerizando no sentido 5', 3'. Né? Quando eu digo que ela está polimerizando, ela está inserindo nucleotídeos no sentido 5', 3', porque ela está acoplada a uma fita que está no sentido 3', 5', certo? Estão visualizando isso, né? Então, quando isso daqui acontece, né, que a minha polimerase ela sintetiza agora um fragmento no sentido 5', 3', né? Essa fita agora precisa essa polimerase se desprende momentaneamente para a fita sair e pegar uma nova sequência.
Então, eu vou formando fragmentos com intervalos que a minha primase efetivamente precisa estar colocando o RNA. Esses fragmentos que foram polimerizados, que ficam com intervalos agora, né? Eles são chamados de fragmentos de Okazaki, porque foi o nome do cientista que descobriu isso daqui, né? Então, esse pequeno fragmento de RNA que é inserido aqui, ele é chamado de primer ou iniciador. Tem muita gente aqui que já deve estar trabalhando no laboratório de biomol, fazendo experimentos, RT-PCR. Você sabe que isso daqui é um componente corriqueiro ali de você colocar no termociclador. Então você precisa inserir o primer que vai se ligar na fita para que a fita agora seja efetivamente polimerizada. Né? Então, como que vamos agora primeiro ver aqui um outro fator que a gente tinha dito aqui, que é um desafio. Depois a gente vai falar eu vou falar com mais detalhes sobre isso daqui para vocês, como isso daqui é resolvido. Mas tá vendo essas bolinhas verdinhas aqui? Essas são as chamadas proteínas de ligação de DNA, ou proteínas ligadoras de DNA de fita simples, né? Essas proteínas aqui, elas têm uma função muito importante, né? A função dessas proteínas aqui é evitar com que essa fita simples tenha o ataque de endonucleases de fita simples, né? Que nós temos naturalmente essas enzimas que justamente protegem a gente, né? Contra ataque de vírus e também outras atividades celulares que é importante estarem sendo rompidas, né? Essas fitas simples antes que elas se liguem ao DNA e interfira na atividade do meu DNA, certo? E por fim, então, nós temos aqui a DNA ligase, né? Então, como que vai funcionar aqui esse sistema aqui dessa fita descontínua, né? Então, essa fita que se liga diretamente, que não tem fragmentos, ela é chamada de fita contínua ou fita líder. Então, essa que está se formando aqui no sentido 5 linha, 3 linha, ela é a chamada de fita líder ou fita contínua. Essa que é formada pelos fragmentos de Okazaki, ela é chamada de fita descontínua ou fita retardada. Ela é retardada porque ela tem se você pensar bem, ela tem um delay de tempo, né, um atraso, no sentido de que eu preciso de mais duas enzimas que vão estar atuando aqui para eu poder completar a minha fita e ela ficar totalmente contínua. Então, quais são aqui os eventos que tem que acontecer para que essa fita aqui seja reparada? Então, eu tenho uma atividade, então, da minha DNA polimerase 1, uma atividade exonucleásica 5 linha, 3 linha. Então, ela vem correndo no sentido 5 linha, veja que agora ela está de cabeça para baixo aqui. Então, 5 linha, 3 linha está lá para cima. Então, a minha polimerase, ela vem correndo a minha fita retardada no sentido 5 linha, 3 linha, extraindo esses fragmentos de RNA que estão aqui, né, para que agora ela venha no sentido 5 linha, 3 linha, né, polimerizando esses pequenos fragmentos. Só que olha só, ela consegue fazer isso daí, né? Por quê? Né? Porque ela não tem ela não necessita daquela extremidade hidroxila. Ela não precisa do ponto hidroxila para polimerizar aquele pequeno fragmento que está sobrando ali, né? Quem vai fazer isso daí? Quem vai fazer isso, por fim, é essa outra enzima chamada de DNA ligase, né? Então, a DNA ligase, ela vai unindo esses pontos que a polimerase deixou aberto. Então, a polimerase, então, ela tem uma ação exonucleásica, né, que vai extraindo esses meus primers, né, esses meus iniciadores, mas ela não tem a capacidade de fazer a conexão entre a fita descontínua e esse pequeno fragmento que ela polimerizou. Quem vai fazer isso é a ligase, uma enzima específica que vai unir esses fragmentos.
A minha DNA polimerase 1 também tem uma função importante de reconhecer fragmentos que estão errados, né? Como é que isso acontece? Quando eu faço um pareamento incorreto na minha fita, lembrando, né, que a timina liga a adenina e a guanina liga a citosina. A timina liga com a adenina porque ela faz duas pontes de hidrogênio. E a minha citosina com a guanina porque ela faz 3 pontes de hidrogênio. Quando eu tenho um pareamento errado, eu tenho uma certa torção, né? Não fica perpendicular, né, aquelas minhas pontes de hidrogênio, formando um calombo ali, um certo calombo ali na minha fita. Então é como se a minha dupla fita aqui, né, ela formasse um calombinho. E aí a minha polimerase 1 ela reconhece esse evento e extrai esse nucleotídeo que está errado, né? Bom, essa capacidade que a polimerase 1 tem de fazer essas correções é chamado de 3' hexonucleásica, né? Ela vai fazer esse evento, né, que acontece aí no meu reparo, chamado de corte e remendo, né? Ela atua também em outro mecanismo chamado excisão e reparo, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Mas esse de corte e remendo, ele está acontecendo na minha fita, né? No momento que está acontecendo a minha replicação. Então, a minha polimerase 3 também consegue fazer isso com a atividade 3' hexonucleásica que ela tem, 3' hexonucleásica. Mas quem faz efetivamente esta correção, né, é a polimerase 1. Ela que atua, né, nesse remendo e reparo aí da fita, onde ela vai retirando, nesse corte e remendo é o nome do processo, onde ela reconhece a presença de um nucleotídeo errado e ela repara, né? Então isso garante com que a minha duplicação do meu DNA tenha uma fidelidade muito maior, certo? Então vocês viram, né? O bicho de 7 cabeças, ele só tem 8, né? Ele não é tão assim, né? Muito simples, né? Agora tem alguns termos interessantes também, né? Vocês conhecerem, né? O conjunto essas proteínas aqui, mais a helicase aqui que está atuando nesse mecanismo de abertura e proteção aqui, a primase aqui, ó, isso é chamado de primossoma, né? Primossomo, né? E esse mecanismo complexo que é feito aqui com a minha polimerase 3, né, que está atuando no processo de replicação, é chamado de replimossomo, né? É que às vezes entorta a língua, é replissoma, certo? Então, este daqui, a união dessas proteínas, esse conjunto aqui de abertura e proteção, é o primossomo. E essa daqui, esse conjunto aqui dessa haste com a polimerase 3 é o replissoma, certo? Então, acho que agora deixa eu ver, falei daqui, ela anda nesse sentido, então aqui, lembrando que eu tenho um sentido bidirecional, desse outro lado aqui eu tenho uma forquilha de replicação com o meu primossomo, meu replissoma atuando lá do outro lado, né? E que se encerra quando eu encontro, se for no caso aqui um eucarionte, né? Outra bolha ou olho ou feta, né? Outro ponto de replicação lá, eles se ligam e quem faz essa ligação, por fim, é a ligase, né? Já no procarionte não tem, porque o procarionte só vai fazer apenas uma ligação, também é feito pela ligase, porque ele só tem um olho de replicação, né? Ele só tem ali uma bolha de replicação apenas, certo? Então, muito simples, lembrando só isso aqui, né, que é a única, uma coisa muito importante, né, que esses fragmentos de Okazaki, porque eu tenho uma fita descontínua, porque a minha pergunta de prova, a minha polimerase 3, ela sintetiza simplesmente, sempre no sentido 5', 3',
né? Enquanto a minha fita aqui descontínua vem no sentido contrário, né? Ela está no 5', 3', eu não consigo sintetizar em cima dela 5', 3', então eu tenho que dobrar ela no sentido 3', 5', para eu poder fazer no sentido, polimerizar no sentido 5', 3', tá bom? E aqui, deixa eu ver, falei então que ela é um dímero, falei disso aqui, falei de tudo, não tem mais nada. A única coisa que eu tinha dito antes, que eu não ia me aprofundar mais, é que existem certos detalhes das subunidades aqui, né, dessa estrutura chamada trombeta, né, vulgarmente não, cientificamente já é conhecida como trombeta, né, mas tem muitas subunidades que atuam para facilitar esse dobramento da fita, que eu também não vou entrar em detalhes, mas se você pegar um livro mais avançado aí, alguém que entrar na área de biomol, aí vai conhecer isso com muito mais detalhes, então você já tem uma boa iniciação para você conhecer o mecanismo aí, tá bom? Bom, então aqui, gente, é o seguinte, como eu falei para vocês, né, para que ocorra a replicação, né, a duplicação do meu DNA, né, eu preciso de componentes específicos, né? Tá faltando um aqui que é o magnésio, que ele está sempre atuando sempre, né, gerando aquela carga positiva, se associando aqui o ácido fosfórico, a parte externa da estrutura. Lembra que se eu tirar muito magnésio, a minha fita DNA que está em configuração B vai para A, né? Então, também isso atua nos ribossomos, lembra da primeira aula? Então, o magnésio tem que estar presente, né? Eu tenho que ter desoxirribonucleotídeos, né? Então, aqui é a trifosfato-timina, trifosfato-adenina, desoxi, né? Porque esses daqui, na realidade, é o que vão virar os nucleotídeos. E eu preciso também dos ribonucleotídeos, porque são eles que vão compor, né, ali o meu primer. Se não tiver a presença deles ali, então eu tenho que ter uma concentração ali no meu núcleo ou ali no meu citoplasma bacteriano ali, né, para que eu permita fazer a minha polimerização do meu DNA. Então a reação que a polimerase catalisa, né, é exatamente essa daqui, né, é um ataque nucleofílico, né? Então o meu oxigênio aqui, né, que tem ali ele é carregado negativamente ali, ele vai então atacar o meu fósforo, né? E aí o que vai acontecer é que os elétrons que estão desse oxigênio, né, vão ser voltados para ele, perdendo essa ligação covalente, né? Então esse ataque nucleófilo que aqui acontece usa justamente a energia dessa ligação para que eu consiga ligar agora o meu ácido fosfórico a fazer aquela minha ligação aqui com a minha ligação do tipo éster aqui, né? Então eu vou ter uma ligação fosfodiéster aqui. Então esse oxigênio ataca esse fósforo, essa ligação se rompe e esse oxigênio vem para cá, certo? E aí é justamente por isso que a minha polimerase 3 não consegue catalisar a reação, né, se ela não tiver no sentido 5', 3', né? E é exatamente por isso que a minha polimerase 1 não consegue fazer essas conexões aqui, né? Quem vai fazer essa ligação depois lá, que fica sobrando aqui essa conexão aqui, é justamente a minha ligase, né? Porque a minha polimerase 1, ela consegue quebrar ali, arrancar aquele primer que está ali, né? Que é feito de ácido ribonucleico, não desox, é feito de RNA, mas ela não tem essa capacidade de catalisar essa reação. Quem vai fazer isso daqui vai ser a minha enzima ligase, né? Então, para isso ocorrer, então eu tenho a quebra dessa ligação que fornece a energia agora, né, para fazer a ligação. Eu tenho agora um nucleotídeo, né, que faz a minha ligação aqui, ó, e esse meu oxigênio, puff, ele vem para cá, ó, tá vendo? Né? E aí eu consigo fazer a minha ligação fosfodiéster, né, que são esses dois oxigênios aqui. Só que com isso eu libero um pirofosfato, que agora ele vai aí para uma sequência de reações químicas aqui, né, onde ele vai ser reciclado,
certo? Então é justamente por isso daqui, pela existência desse reação aqui, que a minha polimerase 3 tanto a polimerase 3 quanto a minha polimerase 3 precisa tanto do meu RNA, o meu primer, né, como eu preciso também depois da minha primase para conectar os meus fragmentos de Okazaki, certo? Então eu preciso da minha ligase ali para fazer essa conexão, que a minha polimerase 1 não tem essa capacidade. Ela faz curtos fragmentos, pequenos fragmentos ali, mas ela não tem a capacidade de fazer essa conexão, mesmo porque quando ela rompeu a ligação que está entre o meu RNA e o meu DNA, naquela minha fita simples ali, né, ela já retirou o RNA, ela retirou essa ligação, essa hidroxila que está presente somente ali agora no pedacinho da minha fita de DNA que está acima, e a minha fita de DNA que ela polimerizou, a polimerase 1 polimerizou. E aí vem a minha ligase agora e faz essa conexão final para poder fazer o remendo aí da minha fita, literalmente, né, o remendo da fita. Certo? Então é assim que a fita vai se alongando, então por isso eu tenho que ter essa concentração desses componentes ali no meio, certo? Simples, né? Não é tão difícil aí para entender isso daqui. Bom, agora aqui eu vou falar sobre mecanismos de reparo, né, por excisão, né? Então excisão e reparo se chama o nome de um mecanismo. Na realidade, né, aqui sabe como é que é, nossa internet Ultra 5G Coari, né, Plus Megabyte, né, não tive ainda tempo, tá meio fraquinha hoje, de encontrar talvez uma imagem mais legalzinha, mas essa aqui dá para expressar bem o que eu quero mostrar, né. Então, nós estamos o tempo inteiro sujeitos a ter mutações no nosso DNA, principalmente a nossa pele. Então nossa pele está sujeita a um problema muito sério, porque ela tem um contato direto com luz ultravioleta, com radiação ionizante, que é a radioatividade, com agentes químicos, né? Com o meio ambiente em geral, ela que faz essa ligação com o meio ambiente, ela está em contato com ele o tempo inteiro, né? Então aqui ela está mostrando aqui nesse desenho, vamos simplificar só um ataque de ultravioleta, né? Isso acontece o tempo inteiro com você, amiguinho, o tempo inteiro. Você acha que não, mas até essa luz que você está aí recebendo na sua sala, né, principalmente aquela luz branca, né, ela promove essa dimerização de tininas que estão próximas, né? E também ocorre outros eventos também que eu não vou me aprofundar, com radiações ionizantes, agentes químicos, né? O que acontece é que a polimerase, ela é uma exonuclease, lembra que eu falei, né? Então ela tem que ter ali uma extremidade sobrando ali para ela poder romper, ou ela tem que ter ali o meu RNA para ela poder retirar ali, né? Lembra dos fragmentos de Okazaki? Então ela retira ali o RNA, né? Mas ela não tem a capacidade endonucleásica, que é justamente retirar fragmentos do DNA que já estão ligados, né? Ele já está compostos, né? Então outras enzimas ficam varrendo o seu DNA o tempo inteiro, reconhecendo alterações, e aí ela tem a capacidade de ir lá e fazer esses rompimentos, né, de extrair esses fragmentos. Então, lembra que eu falei que sempre que tem uma alteração, forma tipo um calombo lá na minha dupla fita? Então ela fica correndo, opa, olha a lombada aí, puf, né? Então, só que em vez de ela arrancar só uma, né, aqui, ela arranca um fragmento inteiro, onde está a presença desse erro. Aí ela vem e polimeriza aqui, no sentido contrário aqui, ela vem e polimeriza a minha fita, mas lembra, ela não tem a capacidade de fazer aquela conexão entre a minha posição 5' ali, de um componente onde está o ácido fosfórico, do nucleotídeo, e a minha 3' onde está a minha hidroxila. Quem vai fazer isso daqui? É a minha ligase, a ligase que vai lá e faz o fechamento da minha fita. Então isso daqui é chamado excisão e reparo, ou reparação por excisão.
Algumas pessoas, ainda bem que não são muitos, pelo amor de Deus, né? Mas quando a gente vai ficando velhinho, você tem que estar sempre visitando, né, um médico para estar olhando sua pele, porque na realidade, o que vai acontecer, né? Veja que você está sujeito ao tempo inteiro isso daí, né, esse evento, mas quando você vai ficando velhinho, esses mecanismos aqui de reparo e excisão, né, excisão e reparo, eles começam a falhar. Aí você começa a ter o câncer de pele. Mas tem algumas pessoas que infelizmente, né, elas têm já naturalmente um problema nesses mecanismos de reparo, né? E aí eles desenvolvem essa doença chamada, essa síndrome, né, chamada de xerodermia pigmentosa. Eles vão tendo acúmulos de câncer de pele, acúmulos, até que esses cânceres começam a penetrar já para a parte interna do organismo e infelizmente o indivíduo vem a óbito, né? Essas pessoas que têm esse problema, elas não têm um tempo de vida muito longo, né? Porque quando você é velhinho, que o mecanismo começa a falhar, ele falha lá num ponto da pele, né? Ele falha no outro ponto. Então você sempre está visitando, é por isso que cada vez mais, né, a idade média vai subindo, né? Porque nós temos visitas constantes aos médicos, ao médico, opa, aqui, vamos dar uma queimadinha com laser, né? Até minha mãe tem esse problema, então ela sempre faz uma visita uma vez por semestre, às vezes o médico, não, tá muito pequenininho, né? Aí ela pega, vai lá dar um pontinho com laser ali, pronto, queimou aquele ponto ali, na realidade não vai ter mais pele ali, né? Para poder ter algum problema genético. Eu matei as células que podem ocasionar isso daqui, né? Então, eu sempre estou lá fazendo visitas, eu consigo corrigir exterminando aquela célula cujo mecanismo de excisão e reparo já não está funcionando muito bem, né? Então, isso é uma forma de prevenir, mas infelizmente tem pessoas que já nascem com a tendência a ter esse problema genético, né? Onde o mecanismo dele de excisão e reparo já não é tão efetivo, né? Então isso daqui é quando o seu DNA já está pronto, né? E por falar em DNA, então, essas alterações, né? Falar em alterações, as bactérias, né? Elas conseguem fazer alterações no DNA durante o procedimento de replicação. Né? Se você pensar numa bactéria, tadinha da bactéria, né? Ela não tem sistema imune, ela é uma coisinha simples ali, né? E ela está constantemente sendo atacada por vírus que são chamados de bacteriófagos, né? Então, você vê, o vírus ele não tem vida, como eu disse para você, ele não é um ser vivo, ele é um capsídeo ali, né? Uma estrutura glicoproteica ali, né? Que tem um DNA lá dentro, né? Que se liga, por azar da bactéria, tem uma conexão específica que ele se liga a ela, como um carrapicho, ele se prende ali, libera o DNA dele que se recombina com o da bactéria e com a bactéria começa a produzir um monte deles e puf, ela faz a lise. E aí pronto, meu filho, aí a bactéria morreu, tadinho, né? Então o que a bactéria faz, né? No processo de replicação dela, né, a bactéria tem mecanismos, enzimas específicas que vão metilar, vão inserir grupos metil, esse CH3 aqui, ó, nas nucleobases dela, né? Especificamente nas citosinas e na adenina. Ela tem a capacidade de fazer essas metilações. Então, durante a replicação, né, ela vai colocando os grupos metils ali, né? Ela vai colocando metil ali. O que vai acontecendo? Como é que essa bactéria se protege do vírus? Ela tem enzimas ali dentro, chamadas de enzimas de restrição, que ficam o tempo inteiro fragmentando, né, o DNA. Só que essas enzimas de restrição não conseguem fragmentar o DNA da bactéria porque ele não reconhece, ele não se liga com especificidade ao DNA para fazer essa clivagem, né, esse corte, justamente pela presença desses grupos metilados, né? Então é justamente por isso que a enzima se chama enzima de restrição, porque ela cliva o DNA desses bacteriófagos e restringe o desenvolvimento desse bacteriófago dentro da bactéria, né? Por isso que essas enzimas são chamadas de enzimas de restrição,
né? Você vai ver, o pessoal que entrar em laboratórios de biomol vai ver muito, porque você usa enzimas de restrição para você fragmentar o seu DNA e fazer leituras, crescimento, muito usadas as enzimas de restrições, e elas têm pontos específicos de quebra lá do seu DNA, né? Então, quando você vai fazer um sequenciamento, a enzima de restrição é mecanismo básico para você fazer o sequenciamento de um DNA, tá bom? Então existem alterações que podem acontecer no meu DNA. Isso acontece nas bactérias, e elas fazem isso como um mecanismo, como se fosse um mecanismo de proteção imunológico, porque as enzimas que tendem a clivar o DNA não clivam o dela, né? Porque se clivasse ela, se ela tivesse um DNA quando ela surgiu, ela teria sido extinta. Ela não seria selecionada. Foram selecionadas aquelas que as enzimas de restrição não atingiam os pontos metilados, mas clivavam, né, o DNA dos meus bacteriófagos que estão infectando as bactérias. Por isso que se chama enzima de restrição, porque ela restringe o desenvolvimento desses bacteriófagos dentro da bactéria, tá bom? Bom, aqui por fim, meu Deus, um quadro alucinante, né? Mas lembra que eu falei então das diferenças que eu ia mostrar para vocês, né? Que na realidade não são muitas, né? Então aqui eu botei esse quadro aqui mais específico, né? Entre as duas aqui, se você quiser ler, se eu peguei da internet. Esse aqui está no livro lá, o Campbell, eu acho bem simplesinho e fácil compreensão, né? Então você vê que aqui, então, nos eucariontes, né, eu tenho a polimerase alfa, né, que ela é a principal enzima polimerizante. Então ela é compatível a qual? A polimerase 3 ali dos eucariontes, né? Então a beta é a minha enzima ali de reparo, né, que vai ali fazer o reparo ali quando ocorre um erro, ou quando eu vou retirar ali o meu RNA, o meu primer, né, ali na minha replicação, né, ela é compatível ali com a 1, né. Então aqui você tem outras enzimas aqui que também não tem função não muito específica, desconhecida. Você tem a gama que é exclusiva de DNA mitocondrial, que eu não vou entrar em detalhes, né. Então as polimerases nos meus procariontes, na minha replicação, todas são exclusivamente exonucleases, né? Enquanto as minhas nem todas são exonucleases, né? As que atuam nos meus eucariontes, né? Lá no meu procarionte eu tenho uma origem de replicação apenas, né? Aquele meu DNA circular lá dos procariontes. Enquanto lá nos meus eucariontes, a replicação tem várias origens de replicação. Então ela forma várias bolhas, né? Ou olho, ou theta, né? E os meus fragmentos de Okazaki, lá nos meus procariontes, eles têm entre 1000 e 2000 nucleotídeos. Já nos meus eucariontes, ele é bem menor, ele é mais específico, ele tem mais restrito ali, ele tem entre 150 e 200 nucleotídeos. E outra coisa muito importante, né, é que no meu procarionte eu tenho o chamado DNA nu, né? Ele não tem associação de proteínas nenhuma, né? Então eu não tenho esse problema. Já no eucarionte é algo mais complexo, por isso que ele é um pouco difícil de ser estudada, essa replicação em eucariontes, porque eu tenho aquelas histonas. Lembra que a gente falou na aula passada, né, que regulam inclusive a atividade do DNA, né? Existem estudos agora chamados de epigenética que mostram que elas podem gravar informações e transmitir para os herdeiros aí, né? Então elas estão complexadas ao meu DNA. E aí, infelizmente, né, isso dificulta um pouco os estudos, mas isso é uma grande diferença entre os dois, né? O meu DNA ali na replicação, meu DNA é nu, né? Enquanto nos eucariontes eu tenho as histonas que tem que ser momentaneamente ali posicionadas, formando lá depois os meus cromossomos, retiradas, colocadas, né? Então é um pouco mais complexo isso daqui. E aqui eu tenho uma tabela mais específica, né?
Eu não vou entrar em detalhes, depois vocês aí dão uma olhadinha, porque aí vai se estender muito essa aula, né? Eu acho que isso daqui se resume no ponto mais importante que eu vou cobrar na prova, mas eu fiz aqui uma pesquisinha, encontrei algumas coisas aqui mais interessantes para você dar uma pausinha aí, dar uma lidinha, tá bom então, gente?